Graça e paz, meu irmão e minha querida irmã. Chegamos ao final de mais um dia que nos foi concedido pela infinita e imerecida graça de Deus. Temos com Ele a preciosa e inestimável oportunidade de buscar Sua presença e aquietar nossa alma. Antes de nos unirmos nesta oração da noite, vamos nos colocar diante do Senhor, inspirados não por uma filosofia de pensamento positivo, mas por uma das mais potentes e talvez mais mal compreendidas declarações de toda a Escritura, um segredo divino para uma capacidade sobrenatural. Vamos meditar na afirmação triunfante do apóstolo Paulo, escrita de dentro de uma prisão, registrada em sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Que declaração de capacidade para a nossa alma que tantas vezes se sente incapaz. Que fonte de poder para o nosso coração que se sente esgotado ao final de um dia. Paulo não está se gabando de sua própria habilidade. O contexto nos mostra que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, na fartura e na fome, na abundância e na escassez. Portanto, todas as coisas que ele pode fazer não são proezas de sua própria ambição, mas a capacidade de perseverar, de florescer, de cumprir o propósito de Deus e de glorificá-lo em meio a qualquer circunstância. A chave não está no poço, mas na segunda parte da frase, naquele que me fortalece. A capacidade não é inata, é recebida. O poder não é meu, é de Cristo em mim. É uma declaração de total dependência capacitadora. Talvez você esteja encerrando este dia sentindo-se inadequado, olhando para os planos de amanhã, para os desafios do seu trabalho, para as demandas de sua família e sentindo um profundo "eu não consigo". Talvez a lista de tarefas pareça esmagadora e suas forças insuficientes. A declaração de Paulo é o antídoto de Deus para o seu sentimento de incapacidade. Descansar nas mãos de Deus, portanto, é descansar não em nossa própria competência, mas na competência infinita daquele que nos fortalece. É dormir em paz, sabendo que a soberania e o poder de Deus para realizar os planos que Ele tem para nós não dependem de nosso vigor, mas de sua força fluindo através de nossa fraqueza. Que esta oração seja o seu ato de fé, de trocar a sua fraqueza pela força dele e de encontrar, nessa troca, a paz para um sono profundo e abençoado. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai de amor, ao encerrar deste dia nos apresentamos diante da Tua Majestade, não com base em nossa capacidade, mas em Teu poder que nos capacita. Antes de qualquer súplica, desejamos exaltar o Teu nome glorioso. Tu és o Deus Todo-Poderoso, a fonte de toda força e poder, aquele que nos fortalece. Nós Te louvamos, Pai, pela promessa incrível de que não estamos limitados à nossa própria energia. Louvamos-Te porque o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Tu és o Deus soberano que não apenas nos dá tarefas, mas também nos concede a força para executá-las. Te exaltamos porque a nossa vitória sobre os desafios da vida não depende de nossos talentos ou recursos, mas de nossa conexão contigo, aquele que nos fortalece. Ao longo de mais esta jornada, nós nos deparamos com nossos limites. Sentimos o cansaço físico, o esgotamento mental e a fraqueza espiritual. Olhamos para os planos que fizemos e, em muitos momentos, duvidamos de nossa capacidade de levá-los a cabo. Mas, ao chegarmos a esta hora, escolhemos desviar o olhar de nossas limitações e fixá-lo em Teu poder ilimitado. Obrigado, Pai, porque quando dizemos "eu não consigo", Tu sussurras, mas eu consigo, através de você. Obrigado porque Tua força não é apenas para os gigantes da fé, mas está disponível para cada um de nós. A nossa paz para esta noite não vem da crença de que somos autossuficientes, mas da certeza de que somos divinamente fortalecidos. Cada desafio que superamos no passado não foi um testemunho de nossa força, mas da Tua força em nós.
Senhor, reconhecemos que Jesus Cristo é aquele que nos fortalece. É nele que esta promessa se torna uma realidade viva. Ele que esvaziou a si mesmo e dependeu do poder do Pai, nos mostrou o caminho da dependência capacitadora. E através de sua morte e ressurreição, ele não apenas nos perdoou, mas nos uniu a si mesmo, de modo que a sua própria vida e poder agora habitam em nós pelo Espírito Santo. Estar em Cristo é estar conectado à fonte de todo o poder. É por isso que já somos mais que vencedores. Nossa vitória não é algo que conquistamos, mas alguém a quem estamos unidos. A sua força é a nossa força. Por isso te adoramos com a totalidade de nosso ser. Queremos te render graças por um acesso tão direto a um poder tão infinito. Cremos nesta verdade e nela nossa fraqueza encontra a sua maior força. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós nos achegamos a Ti nesta noite para tomar posse pela fé da verdade dinâmica de Filipenses 4:13. Nós escolhemos crer nesta declaração de capacidade divina. Confessamos que muitas vezes vivemos como se fôssemos órfãos de poder, lutando com nossas próprias forças, esquecidos da usina de força que habita em nós. Perdoa-nos por nossa autossuficiência e por nossa incredulidade. Mas nesta noite, nós paramos de olhar para o nosso tanque de combustível vazio e nos conectamos à Tua fonte inesgotável. Por isso, com base nesta promessa, nós oramos. Senhor, nós olhamos para todas as coisas que a vida e os Teus planos nos apresentam e declaramos pela fé: nós podemos. Nós podemos enfrentar aquela reunião difícil amanhã. Nós podemos ter aquela conversa necessária que temos evitado. Nós podemos perseverar neste tratamento de saúde. Nós podemos resistir àquela tentação que tem nos assolado. Nós podemos cumprir com excelência as tarefas do nosso trabalho. Nós podemos ser pais e mães pacientes. Nós podemos ser cônjuges amorosos. Nós podemos perdoar quem nos ofendeu. Nós podemos executar os projetos e planos que o Senhor colocou no nosso coração. Nós podemos, não porque somos capazes, mas porque declaramos a segunda parte da promessa. Nós podemos todas essas coisas naquele que nos fortalece. Pai, neste momento nós nos abrimos para receber a Tua força. Pedimos que o Teu poder flua em nossa fraqueza. Para o nosso cansaço mental, pedimos Tua clareza e vigor. Para o nosso esgotamento emocional, pedimos Tua estabilidade e paz. Para a nossa fraqueza física, pedimos Tua renovação. Para a nossa falta de criatividade ou sabedoria para os planos de amanhã, pedimos que a Tua sabedoria infinita nos preencha. Nós nos vemos como luvas vazias e Te convidamos, a mão poderosa, a nos preencher e a agir através de nós. Pai, nós Te louvamos porque o fardo da performance não é nosso. Nossa responsabilidade é confiar e nos apresentar como vasos, e a Tua responsabilidade é nos encher e nos fortalecer. Que alívio! Que liberdade! Neste instante, intercedemos por todos os nossos irmãos e irmãs que se sentem esmagados pela sensação de incapacidade. Oramos por aqueles que estão paralisados pelo medo de falhar. Oramos por aqueles que olham para os seus desafios e só conseguem dizer: eu não consigo. Que a revelação desta verdade poderosa exploda em seus corações. Que eles percebam que nunca foi sobre a capacidade deles, mas sobre a Tua. Fortalece-os, ó Deus. Senhor, nesta noite, erguemos nossa voz em fé, fazendo desta promessa a nossa declaração pessoal. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Declaramos que a nossa fraqueza é o palco perfeito para a Tua força se manifestar. Declaramos que os desafios de amanhã são oportunidades para o Teu poder brilhar através de nós. Declaramos que podemos descansar em paz, porque o poder que realizará nossos planos não dorme nem cochila. Como vencedores em Cristo, não lutamos por vitória, mas a partir da vitória.
com a força do vitorioso. Pai, confessamos que muitas vezes glorificamos mais a nossa fraqueza do que o Teu poder que nela habita. Perdoa-nos. Muda a nossa mentalidade de uma de escassez para uma de abundância de poder em Ti. Obrigado por nos confiares o Teu poder. Senhor, ao nos aproximarmos do final desta oração, queremos agradecer pela confiança e pela coragem que esta promessa nos infunde. Obrigado por nos livrar da tirania do eu não consigo. Te louvamos pela segurança de saber que nunca estamos sozinhos em nossas tarefas. Senhor, renovamos nossa total confiança em Ti para esta noite. Nós dormimos não apenas perdoados e amados, mas fortalecidos e capacitados para o amanhã. Agora, Senhor, abençoa ricamente cada vida que participou desta oração. Que cada pessoa que se sente fraca e inadequada receba agora uma infusão do Teu poder. Que o medo de amanhã seja substituído por uma santa ousadia. Que sintam a Tua paz, a Tua segurança absoluta e a certeza de que podem dormir um sono profundo e reparador, pois aquele que os fortalece está com eles. Em nome de Jesus, amém e amém, Senhor. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao final desta oração da noite, mas a fonte do poder de Deus para a sua vida está apenas começando a jorrar. Eu gostaria de encorajá-lo a selar este momento de fé. Compartilhe nos comentários, se sentir à vontade, qual é a coisa que você se sente incapaz de fazer, para a qual você está declarando hoje: eu posso naquele que me fortalece. Se você tem um pedido de oração, especialmente se está se sentindo fraco ou sobrecarregado, deixe-o nos comentários. Vamos orar uns pelos outros para que todos sejamos fortalecidos em Cristo. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora, para ser notificado sobre novas orações que podem trazer paz e fortalecer sua caminhada. Compartilhe este vídeo com algum que você sabe que está se sentindo desanimado e incapaz. Juntos podemos espalhar esta mensagem de poder e esperança. Lembre-se, você pode todas as coisas através de Cristo, que é a sua força. Descanse poderosamente nesta verdade capacitante. Agora, eu gostaria de finalizar com uma bênção para a sua noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que te fortalece, o amor de Deus Pai, que te confia os planos dele, e a comunhão do Espírito Santo, que é o próprio poder de Deus habitando em você, sejam com todos vocês. Que a paz que vem de saber que você não depende de sua própria força, guarde sua mente e suas emoções, concedendo-lhe um sono tranquilo e profundamente reparador, na certeza do poder que já está disponível para o seu amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Minha irmã e meu irmão, não esqueça de deixar nos comentários o seu pedido de oração. Se inscreva em nosso canal e ative as notificações para ser abençoado pela palavra de Deus.